Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo a gente. Eu sou a Juliana Gebara Seiniqueda, muitos sobrenomes, sócia aqui do Campus Tomás. E eu cuido das áreas de propriedade intelectual, tecnologia e regulatórias aqui de escritório. E a gente está agora, né, fazendo uma rodada aí de podcasts, gravações com mulheres empreendedoras que estão aí no mundo da tecnologia. E hoje eu estou recebendo a minha amiga, a Patrícia, a Paty Lima, e ela vai contar um pouquinho pra gente da trajetória dela, do que ela está fazendo. Mas é isso, eu queria, em primeiro lugar, agradecer por você ter aceitado o convite. Obrigada por ter vindo. Bom, então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem ouvir, né? Então vamos lá, gente. Acho que para começar a gravação aqui, o podcast, seria legal se você contar um pouquinho da sua trajetória e aí, né, terminar aí com a fundação da IAS e para todo mundo saber aí seu background. Boa. Não, é super bom, assim, contar a minha trajetória, porque ela tem tudo a ver até com a fundação da IAS, mesmo que isso diga respeito a 20 anos de experiência, ou mais até, de experiência de você contar, que eu comecei minha carreira, na verdade, eu comecei cursando um colégio técnico em processamento de dados, que é a nova tecnologia, né? Mas antes era processamento de dados, quem queria lidar com computador tinha que fazer o curso de processamento de dados. E aí, já lá, eu comecei a trabalhar com... na verdade, primeiro eu trabalhei na Microsoft, ajudando mais na parte comercial e tal, mas eu queria lidar com tecnologia mesmo, e aí eu fui trabalhar numa consultoria, que dava consultoria para um monte de empresa. E eles me escalaram para dar consultoria no Pão de Açúcar, na época, para transformar o que era o Lotus 123 da época para o Excel. Então, era assim, na verdade, eles tinham um monte de sistemas super antigos, e aí eles me contrataram justamente para migrar tudo que tinha de Lotus 123 para Excel. Excel é o que todo mundo usa no mercado financeiro, né? Então, foi ali que começou, assim, minha carreira, porque eu comecei a conhecer muito de Excel, e comecei também e aprendi a gostar do mercado financeiro e aprendi muito mais sobre o assunto, assim. Então, fiz isso, aí eu fui para uma empresa mais de produto, mais voltado para a parte de entrega de produto para grandes empresas, assim, de tecnologia, e eu trabalhava como beta tester. E nesse meio do caminho, eu decidi que eu queria migrar para economia. Então, eu fui fazer faculdade de economia, fiz USP. E assim que eu entrei na USP, eu falei, bom, agora eu quero sair de tecnologia e quero ir direto para o mercado financeiro. Então, foi aí que eu comecei minha jornada. Comecei trabalhando primeiro no Bank Boston. É muito tempo de carreira, pessoal, né? Sim. Então, a gente tem os espectadores mais jovens, né? Mas foi tudo comprado, as coisas mudam. E aí eu fui para a área, e aí eu queria muito trabalhar em banco, né? Então eu comecei no Bank Boston, na parte de back-office, e aí um amigo meu falou assim, olha, tem uma vaga na área de risco no Banco Santander, você quer trabalhar? Eu falei, poxa, que legal, quero. Mas eu estou no primeiro ano da faculdade, eu não sei nada de mercado financeiro. E aí a minha troca foi, olha só, eu conheço muito de tecnologia, mais especificamente Excel. Então eu consigo automatizar todos os seus processos de risco aqui e vocês me ensinam sobre o mercado financeiro. Legal. E foi assim desde então. Então, na verdade, eu comecei lá em 2002 fazendo isso. E ao longo da minha carreira, eu trabalhei muito com risco, fiz mestrado em risco. Mas eu sempre trabalhava na automatização de processos, assim, que era um negócio que eu gostava. E é uma coisa que eu sempre fiquei indignada, assim, das pessoas gastarem tempo fazendo copy and paste de coisa, ou lidando com coisas que são, assim, muito manuais, né? Tarefas que agregam zero valor. Então, poxa, fiz isso durante um bom tempo no Banco Santander. Saí do Banco Santander
para trabalhar na área de risco de uma gestora de recursos, que chama Neo Investimentos. De lá eu me tornei sócia e eu comecei na área de risco, automatizando processos, conhecia bastante da parte de middle. E foi muito na época que a regulação de fundo de investimento começou a ficar mais pesada. E não tinha quem assumisse, então meio que foi olha, vou assumir aqui a área de compliance também. A gente tinha, obviamente, um responsável por compliance, mas a estrutura de compliance não era um negócio que era muito comum nas gestoras, né? Então, eu acabei assumindo atividades de controles internos, fazer política, coisa chata que ninguém quer lidar. Faz. O advogado gosta de fazer política. É isso. Que ninguém quer lidar. E aí no final das contas, eu me tornei sócia e me tornei a CEO responsável da gestora. Foi onde eu fiquei até o final de 2021. E durante todo esse tempo, o que mais me incomodava, assim, é que mesmo que eu tivesse tanta experiência com automatização de processo, o que eu mais sofria com a minha equipe eram com atividades manuais com zero valor agregado, mas que eu precisava fazer. Então, assim, isso era uma coisa que me incomodava muito. E aí, essa acho que é onde começa a IaaS mesmo, assim, porque uma gestora de recursos, ela não tem uma disposição para investir tanto em tecnologia, até porque ela não tem tanta escala. E não é o core dela, é muito distante do core business, né? Tanto gestores de recursos quanto consultores de valores imobiliários, eles têm uma demanda grande, tanto pela parte operacional, quanto pela parte de governança e compliance, mas o portfólio manager não conhece absolutamente nada daquilo, porque não é a habilidade dele, não é um skill que ele tenha, né? Então, eu tomei a decisão de sair. Nesse processo de saída, conversando com algumas pessoas, eu tive uma conversa com um dos meus sócios, que é José Brazuna, que trabalhava numa consultoria que lidava justamente com isso, uma consultoria que ajudava os gestores a se credenciar. E aí, nesse processo de saída, ele falou, não, vem para cá, porque tem muita coisa para fazer e tal. E para mim, era um ponto muito importante, assim, olha, eu quero sair para tentar resolver um problema que eu passei vendo ao longo da minha vida toda, que era justamente essa parte de tantos processos operacionais e manuais dentro de gestoras, na verdade, dentro do mercado financeiro como um todo. E eu quero resolver esse problema. E aí, a gente fez um combinado, eu saí no final de 2021, a gente conheceu nosso terceiro sócio, que é o Ricardo Couto, e a gente resolveu colocar o projeto de pé. Então, no meio de 2022, a gente fundou oficialmente a IaaS. Hoje a gente tem 33 clientes, sendo que desses são 23, mais ou menos, gestoras de recursos. Então, assim, de fato, o que a gente provou é que existe a demanda, que realmente isso acontece não só no que eu já tinha visto, mas em outras empresas também. Agora, me explica uma coisa, a IaaS, ela faz a consultoria, ela fornece a tecnologia ou ela faz os dois? Excelente, estou aprendendo sobre isso, porque todo mundo me pergunta, poxa, você tem que deixar claro, né, o que você é efetivamente. O que a gente se coloca como uma solução. Então, ser uma solução é ferramenta, processo e conhecimento. Então, assim, a IaaS, ela passa por esses três pilares. A gente entrega para o gestor, uma analogia que a gente gosta de fazer é assim, se você precisar ir para o Rio de Janeiro e eu te der um avião na mão, você não vai chegar no Rio de Janeiro, a não ser que você pilote um avião. Se eu tiver uma passagem e falar, olha, chega ali no aeroporto de Congonhas, tal hora, naquele portão, se não estiver chovendo, né, lá no Rio, você vai conseguir chegar. Então, a gente é a passagem, a gente é a solução completa. Fala assim, olha, faz desse jeito que você vai chegar lá do outro lado. Então, isso passa por tecnologia e muitas vezes por ferramentas que eu entrego para que o gestor consiga operar. E do outro lado, por consultoria, no sentido de eu falar assim, olha, você precisa disso aqui. Eu tenho o piloto que vai te entregar lá no Rio de Janeiro. Então, é isso. Entendi. E as soluções que você ajuda a entregar são próprias ou são de terceiros? A solução em si é nossa. Então, assim, uma coisa que a gente faz... Você usou assim, a faculdade de processamento de dados daí exato. para criar? Usei. Na verdade...
Meu time de tecnologia vai falar que eu não usei e não uso nada porque estou bastante desatualizada. Mas assim, a gente constrói, a plataforma é uma plataforma nossa. Então, nós somos uma plataforma de soluções, a gente constrói a solução ótima e que passa por padronização de processos. Esse é um outro ponto também. Uma coisa que onde a gente atua naquelas atividades que não são diferenciais entre gestoras e consultores, né? Quando a gente lida com consultores. Então, assim, se tem uma atividade que o gestor fala, não, mas isso é um diferencial meu, eu não vou lidar, porque não é sobre isso que eu estou falando. O nosso trabalho passa por, eu mapeio uma atividade, nessa atividade eu padronizo e falo assim, olha, ela vai ser igual para absolutamente todos os gestores. E aí eu imputo tecnologia para que ela seja automática. Essa é a ideia. E aí eu consigo ter escala e eficiência. Eu uso muitas vezes tecnologia própria, desenvolvida internamente, mas lanço mão também de N parcerias. A gente fechou diversas parcerias recentemente, porque a gente entende que tem motor no mercado que já funciona super bem. Sim. É uma analogia que a gente gosta de fazer, eu e as analogias, né? Mas tá ótimo, até porque o público que tá vendo não necessariamente tá entendendo. Não, então, e aí a gente é como se fosse uma equipe de Fórmula 1. A equipe é a IAS, mas a IAS ela pode usar, no caso a gente tem mais de um motor, mas ela pode usar motor de um, pneu do outro e assim vai, porque a gente foca na solução. Então, eu vou resolver o problema, eu posso lançar mão de um motor A ou de um motor B, aquele que a gente considerar mais adequado, e de tecnologia própria quando eu não encontro esse motor adequado na indústria. Então, é isso. Entendi. Muito bom. E agora me conta uma coisa. Bom, de novo, parabéns. Obrigada. Não, porque é um projeto muito legal e assim, a gente vê, assim, eu vejo muito isso, assim, eu tenho vários clientes, e até assim, se você for pensar, o escritório de advocacia, entendeu? A gente também tem uma dificuldade com essa questão, assim, da otimização de processos e tal. Vou fazer um pouco de propaganda do escritório, mas assim, um dos nossos diferenciais aqui é justamente esse. A gente tenta automatizar o máximo possível para gerar mais eficiência, mais produtividade. Mas é isso, não é o meu core business, não assim, a gente já trabalhou com consultores externos, mas a gente tem um trabalho aqui diário de conhecer novas ferramentas. Então, por exemplo, agora tá tendo Fenaló, que é uma feira para o mercado jurídico ferramentas, entendeu? Então a gente vai lá e vai conhecer. Porque é isso, né? É difícil, assim, é que aqui no escritório, especificamente por nós sermos um escritório que é voltado para o mundo da tecnologia, pra gente é essencial. Justo. Ir atrás disso, né? Mas, assim, no geral, nos escritórios que eu já trabalhei, etc., não é o core, então, assim, ninguém tá tão preocupado com aquilo, né? Não, e assim, isso gera um custo, assim, os orçamentos, passar pelo orçamento ali, você olha que realmente você tem muito custo que você pode riscar do papel e muito erro operacional, né? Porque no final, se você tem uma pessoa fazendo, a pessoa um dia ela tá bem, no outro dia ela tá mal, um dia ela tá atenta, outro dia ela tá desatenta, né? E aí o nosso plano, assim, de empresa é que a gente enxerga que essa ineficiência que tem gestor e consultor de valor imobiliário, na realidade, ela tem no mercado financeiro inteiro. Eu comecei falando que eu trabalhava em banco e fui contratada justamente por conta de uma ineficiência dessa. Então, acho que tem muito a evoluir ainda, tem muita tecnologia disponível, mas você precisa conseguir juntar o Lé com o Cré, né? Não adianta, poxa, tem muita tecnologia, mas ninguém aqui, você fala, poxa, eu não tenho disposição para usar, não vai usar. Então tem um trabalho realmente grande para fazer, assim. Não, mas é isso, parabéns. Então, Paty, antes da gente entrar na questão específica sobre empreendedorismo feminino, mulheres em ambientes masculinos, etc., eu queria que você contasse um pouco mais dos processos que você participou, que a IAS, né, participou, como que vocês foram acelerados, agora a participação que você está tendo no programa da Amazon para Women Founders. Então, quero que você me conte
essas conquistas mesmo, Sim. que vocês tiveram, assim, em tão pouco tempo, né? Porque se vocês... Calma, você não falou que foi fundado, de fato, em 2022. Isso, não tem, Então- né, assim, acabou de fazer um ano, na verdade é isso. Então, acabou de fazer um ano e, poxa, já tá aí com clientes. Então, assim, me conta um pouquinho como é que foram esses processos. Assim, a gente fundou a IAS no meio de 2022, com o dinheiro dos sócios. Foi até uma mudança de planos. Lá na largada, a gente pensou em fazer uma captação, mas o mercado ficou muito ruim para captação no início do ano passado. E a gente tinha convicção na tese. Então, falou, bom, vamos montar com o dinheiro dos sócios, né? Então, a gente começou a empresa e a gente tinha um plano de, no primeiro ano, ter 5 clientes. Esse era o nosso plano. A gente fechou, em 6 meses, a gente tinha 10. Falei, cara, então a demanda existe, a tese funciona, agora vai caber a gente conseguir executar. Então, quando virou o ano, numa conversa até com uma pessoa, foi super bacana, assim, foi uma conversa assim, do tipo, o que eu posso fazer para ser, né, para ser mais rápida, para conseguir fazer a empresa rodar mais e tal. E aí ela me passou a dica, assim, ela falou assim, olha, acho que é bacana você procurar processo de aceleração. Então, até, assim, menção honrosa, a Analisa, ela do Sul, ela, poxa, se dispôs a gastar tempo, batendo papo, indicando isso. E aí ela indicou o processo de aceleração, eu fui no Google, processos de aceleração, e aí eu descobri a Darwin, que é uma aceleradora específica para mercado financeiro, né, para startups de mercado financeiro. Falei, bom, se não for aqui, né, não sei, assim, a gente vai ter que olhar mais com calma, mas faz todo sentido que a gente se candidate via Darwin. Então, a gente começou o processo com a Darwin, e aí a Darwin, assim, ela é mantida por grandes corporações, e a ideia, na verdade, é que essas grandes corporações consigam fazer uso ou ser alavancadas e alavancar os negócios das startups. Então, você pode oferecer o seu serviço para eles. Posso oferecer, posso criar produto junto, posso fazer parceria, posso ensinar alguma coisa que eu tenha ou receber isso deles também. E aí eles fazem o investimento. Então é isso. A gente, se você passa no programa de aceleração, você passa pela aceleração da Darwin e recebe um cheque que pode variar, mas você recebe investimento dessas corporações. E aí o processo foi super bacana, assim, a gente... Foi rápido. Foi super rápido, assim, eu não esperava que fosse tão rápido. Eu lembro que logo no começo eles me perguntaram, vocês precisam de um investimento muito rápido, porque tem um processo que a gente vai passar, mas eles já indicaram, falaram assim, olha, são 3 meses. Eu falei, bom, 3 meses está ótimo, né? E aí foi bacana, porque... A gente, primeiro você conversa com as corporações que têm interesse na sua tese. Então, você passa o pitch, a Darwin meio que faz, obviamente, uma curadoria, e aí você conversa com essas empresas. E a gente conversou com a RTM e com a Sinqia. E aí, nessas conversas, a gente viu que tinha muita coisa para fazer. Assim, fazia todo sentido, tanto como parceria, como para oferecer produto. E aí, depois de 3 meses, a gente... Nem deu 3 meses, na verdade. A gente recebeu o ok, né, que a gente tinha passado no processo de aceleração, e a gente receberia investimento da Sinqia, da RTM, do Safra e... esqueci. Da Sinqia, da RTM, do Safra e da B3. Poxa. E pra gente isso foi assim, foi uma surpresa e é super bacana, né? São empresas, né, super reconhecidas e falar, cara, isso de fato vai nos ajudar a alavancar o projeto. E foi exatamente o que aconteceu. Então a gente começou, esse processo de aceleração começou mais ou menos em junho. A Darwin tem um papel especial nesse sentido, porque faz muitas conexões, tanto com essas corporações quanto com outras startups que estão nesse meio. Isso ajuda muito, e aí até por meio da Darwin que eu conheci o programa da Amazon de aceleração, o programa chama AWS Elevate, e
para ajudar mulheres empreendedoras no processo de fundraising. E aí eu fiz a inscrição, passei, comecei já, assim, tô super animada, porque no final até já caminhando para o outro assunto, né? Mas assim, é muito bom você enxergar que os seus problemas não são só seus e que você, dividindo com as outras pessoas, você consegue achar saídas melhores, assim. E aí, mulheres, especialmente, têm as suas dificuldades e que são diferentes, né? Tem muitas que são iguais, estamos no mesmo barco, eu tenho sócios homens, mas tem outras que são mais específicas de mulheres, assim. Então, isso tem sido bastante bacana. E eu acho, na verdade, que tem muito espaço ainda, né? É uma coisa que eu não contei, mas para mim é super importante, assim, nos ambientes que eu passei ao longo da minha vida, sempre foi de maioria, assim, ampla maioria homens. Sim, estamos entrando no outro assunto. É isso, mas E aí, ter um programa desse que você senta e fala, nossa, só tem mulher aqui, é um negócio assim, é diferente, é bacana, tô achando bem bacana também. Não, imagino. Uma das minhas perguntas aqui, gente, quando eu tô olhando o celular é porque eu tô olhando a minha cola, tá? Não é porque eu tô distraída. Só pra deixar claro. Ainda bem, né, que você tá ouvindo. Mas uma das minhas perguntas era justamente essa. Você está tendo essas duas experiências, né? De trabalhar tanto no mercado de tecnologia como no mercado financeiro, que são dois ambientes extremamente masculinos. Que é isso, muitas vezes quando você vai numa reunião, etc., você provavelmente vai ser a única mulher. Então, ainda mais lá atrás, né? Quando assim, você começou. Muito pior. Assim, hoje em dia, imagino eu que muitas mulheres já te veem como exemplo, estão te vendo como exemplo, mas assim, lá atrás você provavelmente era uma das únicas. Então, queria perguntar pra você como foram essas experiências. Se você procura, enfim, não ajudar outras mulheres, porque não é isso, mas assim, sabe, receber, acolher essas outras mulheres que estão nessa jornada também, né? Uhum. Principalmente nesses mercados que ainda são muito masculinos. É assim, no começo, é muito engraçado, né? Porque a gente não tem dimensão do que está acontecendo, né? E se ninguém abre seus olhos, você não presta atenção nisso. Então, eu acho que esse movimento que está acontecendo agora, ele é super importante para primeiro você prestar atenção no que está acontecendo. E eu falo isso porque, sim, eu sempre trabalhei com, assim, ampla maioria de homens, muitos homens. Era um ambiente que eu não me sentia mal, eu sempre me senti relativamente à vontade, mas eu percebi que isso mudou meu comportamento, mudou a forma como eu falo, a forma como eu até me visto, como eu me porto nos lugares. E eu não vou citar nomes, mas eu trabalhei com homens que falavam assim, mas você é que nem nós. E eu ouvia isso, não, você é boa porque você é que nem nós, é do tipo, olha, você não pode ser feminina, você não pode ser uma mulher, você não pode falar de batom, maquiagem, cabelo, porque senão você não é competente o suficiente para estar naquele lugar. Filho, exatamente. Então, assim, isso é uma coisa que eu só percebi ao longo do tempo. É assim, eu fui percebendo ao longo dos anos. Lá no começo, o mercado de tecnologia, incrivelmente, assim, por mais que tenha ampla maioria homens, eu fiz um colégio de tecnologia que, incrivelmente, era metade-metade. Jura? Juro. Assim, é o Colégio Técnico Federal de São Paulo. Somos até hoje uma turma, metade mulher, metade homem. Uau, e que super funciona. Muita exceção. Mas no mercado de trabalho, não. O mercado de trabalho sempre foi homem. Só que eu não tinha tanta dificuldade quanto no mercado financeiro. Eu acho que o mercado financeiro está evoluindo. Mais tradicional, né? Exato. É tecnologia. Exato, eu acho que é isso. O pessoal de tecnologia, ele é mais aberto a novidades mesmo, a entender que o mundo muda e ok, assim. E o mercado financeiro não. Ainda hoje é uma barreira. Mesmo agora, no processo de captação de cliente, assim, existem os clientes que, ok, você fala de igual para igual, tem outros que você tem que falar mais alto para falar de igual para igual, porque senão ele não vai te enxergar como um igual, assim. Então, esse
É um ponto que, para mim, é muito importante. E aí, nesse sentido, acho que primeiro abrir os olhos, falar, pô, é diferente mesmo, existe mesmo. Então, não negar, né? Imagina, não existe machismo. Lá todo mundo me tratava super bem. Todo mundo me tratava super bem e ficava fazendo piada sexista o dia inteiro. E eu tive estagiárias que foram embora porque não aguentavam aquele ambiente, né? E aí você fala, e você era boa porque você aguentava o ambiente, você precisa disso? Por que os homens não precisam, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é muito relevante. E aí, mais recentemente, a bem verdade é que depois de ter filha, também isso é uma coisa incrível. Você fala, bom, eu quero que ela tenha condição de igualdade que meu filho, né? Eu tenho um menino e uma menina e, assim, o mínimo que eu espero é que eles tenham a mesma trajetória. E aí, isso me fez com que eu me juntasse a mais mulheres nessas discussões, assim, qualquer tipo de discussão que faça com que a gente seja melhor como profissional, que entregue mais e seja respeitada, né, no mercado, na vida profissional, não só na vida profissional, para ser bem honesta, né, eu brinco que no clube dos meus filhos tem muito mais atividade de esporte para menino do que para menina e eu acho isso um absurdo, né, então no final das contas não é só uma questão profissional, mas aí falando assim profissionalmente, mais recentemente eu tenho prestado mais atenção nisso, assim, a IAS acho que tem maioria feminina, não é uma coisa que a gente conta exatamente, mas acho que tem uma maioria feminina e vai muito bem, obrigado, né, assim, a gente está muito contente com isso, e eu sempre me coloco para ajudar alguém que tenha esse tipo de dificuldade. E aí eu estava conversando, né, estava te contando que agora eu tenho procurado bem mais me conectar com outras mulheres na mesma situação. Então, outras mulheres empreendedoras, outras mulheres que trabalham no mercado financeiro, outras mulheres que trabalham com tecnologia, assim, porque acho que isso te ajuda. Te ajuda muito. Até, assim, o próprio exemplo que você deu, né? Analisa. Entendeu? É importante você ter esse tipo de conexão, esse tipo de rede de apoio, né? Você aqui falou, quem me deu a dica, quem que falou, não sei o quê, foi ela. E, assim, eu vou falar um pouco aqui da minha experiência, eu acabo falando também um pouco, né? Justo. Não, mas assim, eu tenho essa mesma sensação que você, a questão de abrir os olhos, a gente não percebe. Pra mim, isso foi, assim, pra mim, a grande virada foi depois da maternidade. Até eu ter filho, eu achava que eu era tratada igual todo mundo, que nunca teve problema nenhum, que eu não via nada. E depois, quando eu tive, né, as minhas 2 filhas, é que eu comecei a perceber. Antes eu não percebia. Mas assim, é coisa, né, que você fala, olha, você fala pro seu chefe, eu quero fazer uma viagem de trabalho. Mas com quem você vai deixar suas filhas? Você tem certeza que você quer ir? Tenho. É isso. Eu falo que o meu marido, ele conta isso. Que ele fala, quando ele fala assim, eu não posso ficar por causa dos meus filhos, a pessoa responde, mas e sua esposa, ela não pode ficar com os seus filhos? Ele tem que responder, bom, minha esposa também tem uma vida profissional e a gente divide aqui, né? Então, eu percebi muito isso depois que eu virei mãe, mas aí é isso, acho que a partir do momento que você para pensar, você começa a perceber. Então, hoje mesmo eu postei no meu Instagram, o meu TBT de hoje foi de uma palestra que eu dei em Turim. E foi minha primeira palestra em inglês. Enfim, eu fiquei lá me preparando, porque é o que a gente estava falando também, né? Mulher se prepara 3 vezes mais. Então, fiquei lá, né? Minha primeira palestra em inglês, vou treinar, tipo, 20 vezes o texto, não sei o quê. Eu tinha meia hora para dar a palestra. E aí eu cheguei lá, 5 minutos antes de eu começar a palestra, a pessoa que estava organizando fala para mim, então, como os outros participantes estouraram, você tem 15 minutos. E eu fiquei, gente, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque assim, eu treinei um texto de 30 minutos em inglês, agora eu vou ter que cortar pela metade. Gente, assim, eu quase buguei, assim, eu fiquei, juro. Eu lembro que eu tava com uma roupa e eu falei, gente, eu vou ficar vermelha, tipo, de nervoso, assim, porque
né, ninguém merece isso. E eu postei isso hoje porque justamente eu li um texto de uma, acho que é jornalista, antropóloga, não sei o que ela também conta uma experiência dela numa palestra, que ela deu uma palestra, um homem deu uma palestra, e você vê claramente a diferença do tratamento. E assim, na hora, eu não percebi nada, entendeu? Assim, tá bom, acontece. Mas, parando pra pensar hoje, eu penso, poxa, será que se eu fosse homem, ele ia fazer a mesma coisa comigo? Não ia, isso, cara. Não ia. Entendeu? Não, é isso. Eu tive experiências semelhantes numa reunião de trabalho, sabe? Coisas assim que parece clichê falar, sabe? De interrupting, de mansplaining, mas é incrível. Assim, eu brinco que eu assisti alguns vídeos, sketches, né, a respeito disso. Depois você entra numa reunião de trabalho e você fala, nossa, parece que eu estou na sketch. Só que só você percebe, as outras pessoas não percebem. E essa é uma coisa que eu ouvi recentemente, assim. Você não tem que entender que a pessoa está sendo maldosa. Ela nem percebe, isso é cultural. Então você tem que abrir o olho. A primeira coisa é perguntar, fala, vem cá, você faria a mesma coisa se fosse outra pessoa? Né? E depois conseguir educar para que as pessoas tratem igualmente, assim. Mas isso é um ponto, poxa, para mim é super relevante e tem esse tratamento mesmo. É incrível, mas eu acho ao mesmo tempo, falando do lado bom, assim, é que eu acho que esses movimentos, quando você fala sobre o assunto, a pessoa já entra também tentando tirar o viés, né? Uma pessoa que seria viesada, obviamente as que têm boa intenção, né? Sim. Pô, a pessoa entra, ela já sabe, ela fala, bom, eu vou prestar atenção para não fazer, né, o que eu vi ali que não é legal fazer. Então, isso tem sido legal. No processo da Darwin, eu perguntei, falei, bom, quantas mulheres e tal? Ele falou, é muito difícil achar mulher empreendedora. Muito, muito difícil. A gente teve um evento em São Paulo, eu sei que tem algumas mulheres que foram aceleradas no último BAT, mas eu fui falar sobre a minha experiência. Mas mulher empreendedora nesse setor financeiro. Já te conto uma coisa. Mas Não, então, eu olhava na plateia e as únicas mulheres que eu viam eram da própria Darwin, sabe? Era da própria aceleradora. Não tinha mulher lá. E isso também é um negócio que, assim, você precisa ter outras mulheres para até você conseguir olhar e falar, nossa, vou fazer que nem a Ju aqui, né? Vou me espelhar, assim tá certo, assim não dá certo e tal. Eu acho que o legal, Paty, é que pelo menos eu me sinto muito feliz com isso, é que de uma forma ou de outra a gente está servindo de exemplo para toda uma nova geração, para as nossas filhas. Então eu fico orgulhosa, assim, sabe? Fico muito orgulhosa de ver você que passou por tudo isso, passou por esses mercados e também tá construindo uma coisa. Você com certeza vai servir de exemplo para muita gente. O negócio do empreendedor que eu ia te falar era que eu fiz no dia da igualdade de gênero, era alguma coisa assim, eu fiz um bate-papo com a Beatriz, ela trabalhou por muitos anos no Sebrae e tal, então ela tinha um monte de estatística. E eu comentei com ela que um investidor veio aqui no podcast e comentou, assim, falando, não, porque 35% das minhas investidas, e é o setor de agronegócio, que também é o setor masculino, são mulheres. E aí eu falei, nossa, que legal, tal. E aí quando ela tava aqui, eu contei pra ela, eu falei, não, mas olha que legal, tipo assim, 35%, tal, bastante. Ela falou, Juliana, por que não é 50%? Por que em outros ramos, tipo, sei lá, confeitaria, é 99% feminino? Por que no ramo de salão de beleza é 99% feminino, entendeu? Então, assim, não, tipo, 35% ainda é pouco, entendeu? Não é, então... Não, e fora que tem estatística de captação, né, que se fala também, que é do tipo... Tem o número de mulheres que você pode falar, mas você pode olhar de outra ótica, né? Falar assim, mas quanto essas pessoas captaram, quanto que elas conseguiram de financiamento para os próprios negócios e aí a estatística, se eu não me engano, é 1/3, 2/3, assim, essa diferença. Sim, assim, exato. É bom, que é os 35, né? Diga-se de passagem. Exatamente, entendeu? Então, é isso, assim, né? E mesmo a gente também, né, tá num estágio que é isso, nós somos lideranças. Por mais que
isso era um problema que eu tinha, assim, nos meus outros grandes escritórios. Então, assim, o que a gente tem, pelo menos no mundo do direito, em grandes escritórios, é que você tem uma divisão igual, né, de profissionais femininas e profissionais masculinos, mas isso não reflete nos cargos de liderança. Porque um monte de mulher sai no meio do caminho. Então, às vezes é isso. No mercado financeiro, às vezes é porque era muita piada sexista, a pessoa não quis mais aquilo, quis mudar de área. Muitas vezes é por causa da maternidade, porque aquele trabalho não comporta uma mãe, né? Então, assim, a gente são vários desafios que a gente tem que ultrapassar, né? Mas sabe que você fala desse negócio da liderança ser masculina? É que é um círculo vicioso, né? Porque a liderança é masculina, aí ele procura comportamentos que sejam semelhantes aos dele, porque ele fala, bom, é assim que dá certo, pessoas iguais a mim. Aí ele vai procurar, ele vai achar homens também. Então, bom, sem entrar aqui no mérito das discussões a respeito de vagas afirmativas e tal, mas é muito importante que você tenha mais mulheres justamente para isso, como eu falei, para eu me espelhar. Falar, ó, assim, eu ter qualquer tipo de problema e conseguir ligar para a Ju e falar assim, olha, Ju, tô com esse problema, o que você faria? Me ajuda aqui, que é uma coisa que os homens têm, porque tem muitos deles no mercado e as mulheres tinham pouco. Então, no final, eu tinha poucas colegas para dividir, talvez, problemas que sejam mais femininos, ou pelo menos com uma perspectiva mais feminina do que masculina. Então, é isso. É isso. E acho que você entrou num ponto que era também uma das minhas perguntas, que é justamente sobre a necessidade da diversidade em qualquer ambiente de trabalho. Não é só aqui no escritório, não é só na empresa de tecnologia. Enfim, ia pedir sua opinião, seu ponto de vista sobre isso, porque é o que a gente está conversando, na verdade, né? Essa pergunta já está mais ou menos respondida, mas o que eu entendo é isso, você dentro de qualquer estrutura, e ela pode ser pequena, pode ser grande, pode ser média, você precisa ter essas visões diferentes, porque uma pessoa que é pai, mãe, tem uma visão completamente diferente de um jovem Vou te dar um exemplo. Entendeu? É exatamente isso. É exatamente isso. A gente, na IAS, por uma coincidência, né, um dos sócios fica em BH, é mineiro, fica em BH. A gente tem metade da equipe em São Paulo, metade da equipe em Minas. Então, assim, ele já começou mais diverso do que o normal, né? Porque, poxa, você tem pessoas de regiões diferentes. E ainda lá em Minas a gente tem uma pessoa da equipe que é do Nordeste, tem outra forma de enxergar o mundo. E a gente percebeu, mais aspecto prático mesmo, a gente percebeu que a forma de lidar com clientes, existem clientes que precisam de uma cultura mais mineira, né, e outros mais paulistas. A gente brinca e fala assim, poxa, essa aqui, assim, a gente tem resposta para todo tipo de demanda. E aí é uma discussão que a gente tem bastante do nosso lado, é que assim, quanto mais diverso, melhor nesse sentido, porque aí eu vou conseguir ter respostas para tudo que a gente precisa ter. A gente fala muito de diversidade, né? E as pessoas falam muito de diversidade de opiniões. Ah, não, aqui tem diversidade de opiniões. Todo mundo estudou na mesma faculdade, mora no mesmo bairro, os filhos frequentam o mesmo clube, a mesma escola. Desculpa, não tem diversidade, nem de opinião. Você pode até achar que tem, mas não tem, assim. Vai divergir muito pouco, né? Uma opinião da outra. Então, acho que esse é um negócio importante. Então, isso passa para mim... e isso funciona também para o ambiente masculino e feminino, né? Sim. Não adianta, assim, homens e mulheres dão respostas de forma diferente. E às vezes uma funciona melhor, e em outras vezes outra funciona melhor. Então eu acho que se você tem um ambiente com isso, você vai conseguir dar a melhor resposta possível para o seu cliente, assim, essa é como eu vejo. Muito bom. Última pergunta para encerrar. Enfim, vocês já estão aí, né, há um ano, trabalhando, foco mercado financeiro, é uma empresa de tecnologia com foco no mercado financeiro. E me conta, assim, quais são os planos, o que você acha que tem de tendência
você acha que você vai expandir esse tipo de serviço para outras áreas, outras coisas? Conta um pouquinho pra gente o que você vê aí do futuro. Boa. É até uma coisa que eu vou refrasear você, é que a gente não é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de solução com tecnologia. Isso muda muito, porque no final das contas o que a gente acha que traz de novidade, de inovação, é justamente não ter só a ferramenta, porque a gente tem muita ferramenta disponível no mercado e muitas vezes você tem poucos pilotos nessa ferramenta. Então, nesse sentido, usando exatamente isso como conceito, a gente vê que tem um gap no mercado financeiro como um todo para o mesmo tipo de solução. Então, a gente começou com um gestor de recurso, rapidamente a gente começou a atender consultor de valor imobiliário, porque a gente entendeu que era semelhante, e a gente vê um mercado inteiro, né, de assessor de investimento, de corretora, de administrador fiduciário. Então, assim, expandir para outros mercados, eu não sei, porque dentro do mercado financeiro ainda tem muita coisa para ser feita, mas... Não, e assim, aí falando já um pouco da minha área, né, aqui a gente atende um monte de fintech, por exemplo, e é isso, toda hora tem novos regulamentos e muita coisa regulatória que nessa área específica acontece muito, né, e é bem dinâmico. E é isso, assim, então vai surgir, eu acho que surge cada vez mais demanda, assim. E aí uma coisa que a gente vê no mercado é que o mercado financeiro está mais aberto à inovação. A gente está falando que o mercado financeiro é mais tradicional, né? Mas assim, o que eu vejo é que as novas regulamentações que têm surgido, elas têm surgido no sentido de trazer mais inovação para o mercado, e aí abre espaço para outsiders, né? Que são empresas não tradicionais, pessoas não tradicionais, né? Porque às vezes a empresa é não tradicional, mas é uma pessoa que veio de uma instituição grande. Não, assim, abre espaço para esses outsiders. E é uma coisa que a gente, na IAS, a gente sente que a gente consegue ajudar esses outsiders que queiram fazer direito corretamente, mas que não têm essa história dentro da indústria tradicional, a colocar de pé o seu projeto. E aí eu vejo que isso é um negócio que está acontecendo, quando você fala de fintech, está acontecendo muito, mas justamente por conta disso, né? E a regulação tem ajudado nesse sentido, pelo menos eu vejo. Não, sim, tem bastante trabalho, graças a Deus. É isso, é exatamente isso. Tem bastante trabalho, então... a gente brinca que assim, tem nova regulação, é ruim por um lado, pra gente é mais uma solução pra gente construir. Viu? É isso mesmo. Bom, eu acho que foi ótimo. Obrigada. Obrigada. Por ter vindo, obrigada por ter aceitado o convite. É engraçado, gente, porque eu conheço a Paty faz tempo, mas eu até estou descobrindo mais desse lado aqui, da empreendedora, da tecnologia, agora. Mas, então, assim, parabéns por toda a trajetória e vamos continuar juntas aí para, enfim, abrir espaço para as nossas filhas, para as nossas pupilas, né? Exato. Não, eu vou te falar, assim, eu fico muito contente, obrigada pelo convite. Eu fico muito contente em poder participar disso, porque acho que a gente tem uma tarefa para cumprir, assim. A gente chegou até aqui, estava falando do livro, né, que o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para frente, a gente tem muita coisa para fazer, E aí, assim, até de um jeito mais romântico, mas para trazer um mundo melhor, né? Eu quero que a minha filha, toda cor-de-rosa, seja reconhecida pela competência dela, independente do que ela escolher para fazer profissionalmente. Então, esse é o trabalho, né? Esse é o trabalho. Obrigada, Ju. Obrigada, Paty.